nosso programa vamos falar de um assunto muito interessante e muito importante também, sobre a sarna demodésica. Talvez você de casa nunca tenha ouvido falar e é muito diferente dessa sarna que nós já conhecemos. Por isso, não saia daí, porque o programa Coisa de Amigo está no ar. Sarna demodésica, uma doença relativamente comum. E você pode ter isso em casa e nem sabe que tem. E hoje estamos com o Dr. Herbert, que vai nos explicar, nos esclarecer um pouquinho sobre essa doença, assim, um tanto quanto misteriosa. Tudo bem, Dr. Herbert? Oi, Simone, tudo bem? Fala aqui pra gente, como a gente sabe se o nosso animalzinho está com a sarna demodésica? A sarna demodésica é uma sarna produzida por um ácaro, então você tem vários ácaros que produzem várias sarnas. Ela é específica das espécies, significa que é de cão, não passa para o gato e não passa para o ser humano. Então isso é muito importante falar, né? Então a gente tem Demodex de ser humano, tem Demodex de cão e tem Demodex de gato. Então não é uma sarna que é transmitida entre espécies. Só de cão para cão. Isso, então a transmissão do cão se dá somente na fase de amamentação, é uma fase curta de 3 dias. Fora isso, você não tem a contaminação de outros cães ou de outras pessoas com a doença. Agora uma coisinha antes da gente entrar mais profundamente, essa sarna demodésica não é a mesma sarna que a gente está acostumado a falar, que eles são sarnento, que eles são sarnento. Não é essa sarna, é outra espécie de sarna, né? Explica aqui pra gente saber um pouquinho mais. Assim, resumidamente, são dois os tipos de sarna que a gente frequentemente pega, demodésica e sarcópte. A sarcópte é transmissível, a demodésica não. A demodésica normalmente são aqueles cachorros que você vê na periferia de pele enegrecida, com uma pele espessada. É assim que ela se apresenta. Que são anos a fio que o animal se apresenta daquela forma, com aquelas alterações. Ela vai ficando umas placas, é isso então? Ele muitas vezes se difunde por toda a pele do animal e ele fica totalmente enegrecido. Por isso que um dos nomes comum é chamada sarna negra, por essa pigmentação da pele que ocorre. Herbert, então explica aqui pra gente, todo mundo deve estar super curioso, né? Como o meu cachorrinho pode pegar uma sarna dessa, sarna demodésica? Exclusivamente quando ele amamenta e a mãe é portadora da sarna. Se a mãe deu cria e tá com a sarna, o filhotinho automaticamente todos vão ter. E o interessante é que é só nos 3 primeiros dias. Então passa pelo leite. Filhotes, não, cães filhotes que são retirados da amamentação nos 3 primeiros dias e retornam posterior, não tem a doença. Somente aqueles que mamam nos 3 primeiros dias. E pode contaminar ou não. Então você pode ter uma ninhada a mãe portadora, e os filhotes não. Filhote desenvolve e os outros não. Ou ela nasce, ou ela já vem desde filhotinho com essa sarna, ou ela pega... Não, ela não pega, ela já está presente. Já está presente e só desenvolve. Só que se manifesta tardiamente. Então nesses casos está envolvido com problemas sérios, sejam problemas tumorais, endócrinos, então, para eu entender e o público também, resumidamente, é uma sarna que não passa, então. Não passa. Já é meio que já é genética, então. Existe uma implicação, estudos tentam mostrar a implicação genética, o que se sabe é que é uma falha do sistema de imunológico. E essa sarna, para o pessoal aí entender, o cachorro coça ou não? Porque a outra sarna a gente já conhece, né? O cachorro fica se coçando. Ela coça também ou não? Não, Simone, não necessariamente você vai ter o prurido, a coceira. Você pode ter, o que agrava a coceira são infecções secundárias. Agora vamos saber tratamento para esse tipo de sarna. Então a gente tem 2 tratamentos, o tratamento tópico e o tratamento oral. Normalmente aquelas formas da demodicose que você tem lesões únicas ou poucas lesões, o tratamento tópico... Explica pra gente que é tópico, né? O tratamento, o pessoal de casa não sabe o que é no local da lesão, aonde você tem a lesão, você faz a aplicação do produto. É uma das formas. Uma pomada, um remédio? Não. É um produto que é usado, é a base de amitraz. É somente esse produto é indicado para o tratamento. Você dilui na água e aplica no local. Tá. Ou o tratamento oral com alguns comprimidos que você vai dar por um determinado período. É necessário que o veterinário faça acompanhamento para ele ter certeza de que realmente está controlado o problema e que você, em muitos casos, você consegue. Importante, você não cura o animal, você controla o processo. Tem isso animais... é muito importante falar. Então o cãozinho, ele já tem isso, né, no organismo. Ele desenvolveu por algum motivo em algum momento da sua vida. Aí ele faz esse tratamento, é controlado, acaba, né, sai toda essa coisa na pele e depois ele vive normalmente. Exatamente. Ele vai ter sempre aquele coisinho dentro do organismo, né? Exato. Por exemplo, uma cadela durante a gestação
pode ter o retorno do quadro de demodicose. Um animal que toma cortisona pode ter o quadro novamente de demodicose. Então é importante saber se você tem uma cachorra, né, uma cadela que tenha essa sana, prestar atenção quando ela tiver o filhotinho, é só tirar dos 3 primeiros dias o animalzinho e depois retornar para a mãe, que aí não tem problema nenhum, né? Isso é uma coisa que o veterinário é que deve fazer. Então você não deve tirar o filhote nos 3 primeiros dias. Mas tem que ter um acompanhamento. Isso, por causa do colostro. É nesse período que o filhote absorve o colostro, que são os anticorpos. Se você tirar o filhote, todos os filhotes, você vai ter problema de falta de anticorpo. Então, o veterinário, ao diagnosticar, é que deve instituir o tratamento correto. Como isso não é uma novidade, né, sarna demodésica, eu vou pedir para o Dr. Herbert sintetizar, então, para a gente ficar, assim, conhecendo tudo sobre a sarna demodésica. Então, ela é uma sarna não transmissível. O sinal clínico normalmente é perda de pelo, então sinais clínicos como perda de pelo é importante levar ao veterinário. Feito o diagnóstico, o tratamento, na grande maioria das vezes você obtém sucesso com o animal. Então se você acabou adquirindo um animalzinho, não tem problema, ele vai ter isso a vida inteira, mas vai ter cura, de vez em quando vai manifestar, mas tem cura tranquilamente. Exato. Ele vai ter uma vida normal, não é isso, Herbert? Exato. Muito obrigada, eu tenho certeza que o pessoal ficou assim, muito contente de saber sobre isso, porque muita gente deve ter e deve levar um susto, achar até que são outras coisas mais graves, né? Muito obrigada, Herbert, mais uma vez, e a gente volta. Até mais.